noite. Hoje a gente pode ser melhor. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Nada que existe não pode ser melhorado, né? Basta apenas um pouquinho de boa vontade e esforço próprio. Meus caros, foi com muita alegria que a Casa de Mesa recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo à luz da doutrina espírita. E o tema dessa noite vai ser o profeta em sua terra. Está em Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58. O expositor vai ser nosso irmão o Paulo César. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na casa de Milanês? Seja bem-vindo, que Jesus possa nos trazer o esclarecimento e o consolo que você veio buscar. Muito bem. Está todo mundo tranquilo, gente? Está todo mundo bem? Sim. Esse sim foi duvidoso, hein? Assim não. Vocês falam sim? Serem os corações. Vamos serenar os corações. Eu vou fazer um convite a vocês durante a nossa prece inicial e também durante a nossa prece final. Eu vou pedir a caridade a vocês que vibrem por um mundo mais sereno, mais pacífico. Existe uma preocupação muito grande em sucessivos avisos por parte da espiritualidade maior da necessidade que o mundo passa depressa, porque as pessoas estão vivendo um ritmo muito acelerado e infelizmente estão escambando para a violência. As pessoas não estão conversando, elas estão agredindo umas às outras, elas não estão ouvindo, elas estão gritando. E uma coisa interessante, quando a gente grita, é porque a gente está distante de quem você quer que te escute, mesmo estando do lado. E essa distância, saindo do campo físico, vai para o campo psicológico. As pessoas estão distantes umas das outras. E eu falo psicológico, mas também é extensivo ao campo da compreensão mútua. Nós estamos muito distantes uns dos outros. Então, eu vou pedir a caridade de vocês, que quando a gente vem em prece, a gente vai vibrar um pouquinho por essa necessidade de paz pelo mundo, pela tranquilidade e serenidade que a gente precisa. E como dizia Nossa Senhora, isso também vai passar. Essa agitação toda passa. E tudo vai ficar melhor. Muito bem, vamos começar a nossa noite de estudos. Eu gostaria de convidar todos vocês a nos acompanhar numa prece, rogando a Jesus, esse amigo maravilhoso que nos ampara. Por divino Jesus, mestre, querido irmão, aqui estamos, Jesus eternos, pedintes, rogando teu amparo, tua proteção, o esclarecimento necessário, Jesus, para que possamos usufruir dessa noite, aproveitando bem a oportunidade do entendimento e do aprendizado. Que nos ilumine, Jesus, os corações e mentes, para que possam ser campos férteis, para que tua semente possa encontrar caminho de germinação. Que o palestrante da noite possa ser imbuído e guiado pelos nossos guias e protetores, a fim de tocar as nossas fibras mais íntimas do coração e da mente, nos ajudando na tão necessária transformação íntima. Ó Jesus, te rogamos também por esse planeta, essa casa celestial, essa moradia divina que o Pai nos concedeu como oportunidade de crescer e de progredir. Rogamos pela serenidade nos corações, pela paz no mundo, que os homens possam conversar mais uns com os outros, possam se entender através do diálogo e não através da força, que os corações agitados e sofredores sejam consolados, para que as mentes serenem e busquem sintonia, Jesus, com tuas vibrações salutares. Nos ilumine, Jesus, nos ampare, Jesus. E em especial, Jesus, pedimos pela pátria do Evangelho, que em breves dias passará por um pleito, que possa, Jesus, acontecer segundo a sua vontade, dentro de um ambiente de paz e de harmonia, e que possamos, Jesus, encontrar o caminho tão necessário para o nosso progresso e para a nossa prosperidade como nação que acolhe a todos os espíritos. Que tua paz, divino Jesus, seja conosco,
hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Paulo César. Eu fico feliz de estar aqui com vocês para trazer uma informação, do Evangelho, dos Espíritos Superiores. Que é informação. A menina chegou ali na porta e pediu para mim vir, entrar, se eu ia assistir a palestra. Eu falei, eu sou obrigado a assistir a palestra. Se o público for embora, eu tenho que ficar e continuar assistindo a palestra. Então, eu queria que vocês ficassem comigo também. Tá bom? Mas, gente, nós vamos falar de um tema muito bacana. Um tema que tem a ver com cada um de nós aqui. Cada um de nós. Então, quando eu falar aqui sobre o profeta, entendam cada um como esse profeta. Porque todos nós somos profetas. No Antigo Testamento existia o sumo sacerdote, que se apresentava diante de Deus uma vez por ano, e depois surgiram alguns profetas, uns maiores e uns menores. A minha esposa perguntou, mas qual você acha que nós somos? Eu tenho certeza que nós somos os profetinhas menores. Tem grandes profetas, vou nomear o nome de um, Chico Xavier. Nós não chegamos no, não é? Vocês concordam? Então eu vou concordar que eu sou um profetinha. Vocês vão entender por que nós somos um profetinha. Mas tem valor esse profetinha. Tem valor. Porque se Deus permitiu que ele venha, é porque ele é importante. Ele tem uma característica importante. Mas primeiro, vamos entender o que é um profeta. O que aí fora fala de profeta? Porque a gente tem uma visão de profeta, diferente. Mas vamos primeiro ver o que aí fora fala. O que é um profeta segundo a Bíblia? Profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor, que o tem em seu coração. O profeta é aquele que também denuncia as mentiras, desigualdades e injustiças. Profeta é aquele que tem discernimento do que convém e do que não convém. Se aí fora, o que entende-se por profeta, o que alguns explicam como é o profeta, de acordo com a Bíblia. Entendimento lá fora. Em uma religião, e aí eu fui na Wikipédia, tá? Wikipédia, fala assim, em uma religião, profeta é um indivíduo que alega ter sido contactado pelo sobrenatural ou pelo divino e que fala por eles, servindo como intermediário com a humanidade, passando este novo conhecimento descoberto da entidade sobrenatural para outras pessoas. Nos dias de hoje, qual é o nome que a gente conhece, que antigamente falava profeta? Nos dias de hoje é o quê? Alguém sabe? Não? Padre significa padre. Mas tem uma irmã aí, ou um irmão, não sei, que falou médium. Foi eu. Isso, pode falar, viu? Não precisa responder, não, pode falar. O padre, ele é um intermediário, tá? Mas dentro da religião dele. O profeta não. O Emmanuel, ele fez uma comparação dos religiosos e do profeta. O religioso, ele tem que falar o que manda a religião. O profeta não. O profeta, ele fala o que Deus manda, mesmo que isso seja contra a religião vigente. Lembra de João Batista? Lembra de Jesus? Zacarias, Naum, Ageu, Isaías, Ezequiel, eles são profetas. Eles falaram, mesmo que isso doesse para os religiosos da época, mesmo que fosse a religião dele.
Ele tinha que falar, porque Deus falou. Tá. E a gente entendeu aqui que profeta no dia de hoje é o médium. Mas naquela época era o médium também, tá, gente? Mas como não tinha essa definição de médium, de mediunidade, se falava profeta. Tá certo? Beleza. Segundo o Espiritismo, o que é um profeta? Olha para vocês verem qual que é a definição, a melhor definição que nós temos foi Kardec que nos trouxe. Kardec, ele diz o seguinte: o verdadeiro... peraí, antes de eu falar isso aqui, porque Kardec, ele dá uma luz aqui, um faz, sabe quando a gente está dormindo e acende a luz de uma vez assim, que até dói às vezes? É o Kardec. Então, antes disso, tem muita gente aí falando que é profeta, tem muita gente falando que é apóstolo, tem muita gente falando que é Cristo, tá? Tem muita gente falando que é Pedro, que é Paulo e que é até a reencarnação desses. Mas vamos ver qual é a definição de um profeta. A melhor definição dada por Kardec é: isso aqui, gente, que eu vou ler para vocês, não é meu não, tá? É Kardec. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Lembra de Jesus? Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior. E como um homem de bem. Será conhecido por seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão a sua missão, sobretudo para as gerações futuras. Para as gerações futuras. Quem está aqui? Quem que é o autor desse aqui? Chico Xavier. Pelo Espírito Emmanuel. Não ajuda nós tudo, até hoje. Tá. Aqui, ó. Novo Testamento. Não foi um profeta? O grande profeta. Um espírito superior, que até hoje nós ainda não conseguimos entender em toda a sua plenitude a mensagem que ele nos trouxe. Estamos aqui nessa casa hoje para treinar o amor, para aprender sobre o amor, para tentar colocar em prática dentro de casa. Mas ainda não conseguimos vivenciar em toda a sua plenitude o ensinamento de Jesus. Desculpa, a não ser que esteja um anjo aqui, um espírito superior. Tem alguém espírito superior aqui? Teve um desencarnado que levantou a mão, teve uns 4, 5 desencarnados. Teve aí do seu lado também, né? Bacana. É isso, gente. Nós estamos aqui treinando. O irmão falou um negócio aqui. Está todo mundo bem? Sim. Por que vocês falaram meio desanimado? Na hora que o irmão falou ali, eu entendi. Porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Por isso que está estamos arrastando. Mas graças a Deus, por seu Filho, nosso Senhor, o governador espiritual deste orbe, nosso irmão mais velho, porque ele nos ensina o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente fala assim, a gente gosta muito de falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade. Mas o que é isso? O caminho, porque quando você conhece o Evangelho, você quer trilhar esse caminho. Você treina por esse caminho, que todos nós estamos treinando esse caminho, treinando nesse caminho.
Lê o Evangelho, cai, amanhã levanta, lê o Evangelho, cai, levanta. Está no caminho, tropeça numa pedra, tá? Quando chega um tempo que aquilo, essa palavra, passa a ser a sua vida. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Certo? Nós conhecemos o caminho, conhecemos a verdade, que é essa verdade. Chega um tempo que nós temos essa convicção dessa verdade. Dessa verdade. Quem é que vai morrer? Ih, então ninguém tem convicção ainda da verdade. O corpo vai. Nós não morremos mais. Então, vou contar uma verdade para vocês aqui. Nós não morremos. Ui? Não, peraí. Nós não morremos. O que morre é esse invólucro aqui. Mas eu não morro, não. Eu morro, gente. Nós somos o corpo, nós somos o espírito. Espírito. Tá vendo? Então nós não morremos. Essa é a novidade, viu? Proclamem isso para todas as nações, tá? Nós não morremos. Gente, se todos souberem, tiver essa convicção do caminho, entramos no caminho, ter a convicção da verdade, de vida eterna. Lembra que Jesus falava tanto disso? Vida eterna. E aí conhecer o caminho, verdade e vida. Aí a gente vive para isso. A gente respira isso. A gente age dentro deste caminho, dentro dessa verdade e dentro dessa vida. Fala, meu irmão. Nós somos espíritos passando por experiência humana. Isso aí, isso aí. É isso aí, esse é o caminho. Entendeu por que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida? Isso quem traz para nós é Emmanuel. Emmanuel traz isso para a gente. Beleza. E aí, entendendo um pouco sobre isso, o irmão falou de Mateus, capítulo 13, que eu vou ver se eu consigo dar uma lidinha rapidinha aqui para vocês, porque isso é muito importante. Lá na sua casa, pensa no profeta você, tá? Lá na sua casa, capítulo 13, versículo 5, 3, 5, 8. Diz assim: e aconteceu que Jesus, concluindo essas palavras, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é essa aí aquela moça, filha da Dona Maria, lá da esquina? Ela mudou, ela não é essa aí a Dona Maria, aquela que frequentava tal lugar. Não é esse o seu José que ia lá no bar, está sumido do bar, o que está acontecendo? Aí vai conversar: pai, mas ele está falando coisa diferente, está falando palavras novas. São os profetas que estão aqui. E são os nossos atos que vão mudar pessoas. Atos, não são palavras. Tá? Bom, aí diz assim, ó: e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E o que quer dizer isso? E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eu questionei uma vez, eu e minha esposa, a gente troca muita ideia a respeito disso dentro de casa. Por que a minha sogra não muda, velho? Tá difícil, viu? Aí ela olha para mim e fala assim: e por que a minha sogra também não muda? Aí eu falei: nós de mãe estamos feitos. Aí um chora de um lado, outro chora do outro. E aí por quê? Porque não são palavras, são os atos. E muitas das vezes nós, dentro de casa,
por causa dos nossos erros passados, não somos tomados em conta. Não somos reconhecidos como profetas. E às vezes, de 10 em 10 anos, alguém fala para nós assim, da família, estou falando família, tá, gente? Nossa, você mudou. Entenderam? Demora. Aí eles veem algum atozinho. Nossa, você mudou. Fora isso, essa religião de vocês é estranha. A gente fala, vocês não falam nada, vocês ficam calados, vocês ficam ranzinza, com a cara fechada. Claro, né? A gente não pode concordar com as ideias deles. Então, qual que é o nosso dever? Silenciar. Porque se a gente for retrucar, é pior. Concorda? É pior. Então, às vezes é melhor o silêncio do que entrar em conflito. Os profetas do Antigo Testamento, João Batista, entrou em conflito. Perdeu a cabeça. Entendeu? Você entendeu, né? Vão perder a cabeça, gente? Não, vamos orar. Tem várias formas de se praticar a caridade, tem várias formas de ser profeta dentro de casa. Pode falar. Agora a esposa vai falar, tá? É mentora. É aquela frase, vai, espalhe o evangelho por toda parte, se for necessário, vai. Isso. Esse é o caminho. Francisco de Assis, uma obra até do autor do Mentor Espiritual da Casa, ele fala que vai, manda os discípulos dele, os freios, e fala assim, ó, vai, anuncie o evangelho para todos, se for necessário, fale. Então, opa, peraí, por último é falar. Qual que é a primeira atitude? Atos. Tá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 4, missão dos profetas, Kardec vai dar umas dicas para a gente de profeta dentro de casa. Tá. Primeira dica: disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens, essa é a função do profeta, e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Isso é informação de Kardec. Pode você, eu, nós sermos profetas sem fazer predição. Olha, mãe, se você não fizer isso, a espiritualidade. Cada um foi livre-arbítrio, né? Sabe por quê? Você falou bem. A irmã aqui falou assim, cada um com o seu livre-arbítrio. Porque a gente conhece, a gente estuda um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim. E acha que somos os donos do saber. E aí a gente quer chegar dentro de casa para um lugar. Olha, agora eu sou espírita, eu conheci a nova revelação, a primeira, a segunda e a terceira revelação. Tá? E agora eu vou dizer, ó, o que a senhora está fazendo está errado, o que o senhor está fazendo está errado, você, minha filha, está errado, está errado, está errado. Eles não entendem. Esse caminho que te foi revelado, para eles é obscuro. Qual foi uma das últimas palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não podemos exigir deles o que eles ainda não conhecem. Isso haverá um momento deles. Então, profetas. Atos. Aí, continua lá. Caracteres do verdadeiro profeta. Aí o Kardec agora vai dar um alerta aqui pra gente. Desconfiai dos falsos profetas. Agora bem, é útil em todos os tempos essa recomendação.
mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Olha como que estamos passando numa época difícil, em que somos constrangidos a buscar Deus. Vocês notam isso? Somos constrangidos a buscar Deus. Aí fala assim, ó, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. E aparece um monte de gente dizendo ser Messias, Messias que eu falo, Cristo. Gente, às vezes a gente lembra, tem um aqui no Brasil que diz ser o Cristo. Isso, mas por incrível que pareça, em todos os países do mundo existem pessoas se dizendo ser o Cristo. É incrível isso. É incrível. E aí, Kardec continua. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Desmascarar. Aí a gente vai lá na Bíblia, na primeira epístola de João, diz assim: amados, não creiais, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Olha essa recomendação. Isso, gente, que eu estou falando, principalmente dentro da doutrina espírita. Porque tem muita gente aí que chegou uma psicografia de você, está escrito Bezerra de Menezes. Nossa, Bezerra de Menezes mandou uma carta para mim. Nossa, Santo Antônio de Pádua mandou uma carta para mim. Francisco de Emmanuel chegou uma carta para mim. Mas só que não olha o conteúdo. Não olha o conteúdo. Não importa a assinatura. Pode ser Jesus Cristo. Pode ser Jesus Cristo, mas dá uma olhada no que está escrito, gente. No que está escrito. Olha o que João fala para nós. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Olhando a assinatura? Não. Olhando o conteúdo da carta, olhando o conteúdo da psicografia, o conteúdo da mensagem. Porque há muitos falsos profetas, muitos se têm levantado no mundo nos dias de hoje. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas como que eu vou saber identificar? Estudando. Infelizmente, no meio espírita, e eu estou falando no meio espírita, gente, porque eu estou dentro de uma assembleia espírita com pessoas que se dizem, vou falar que eu acho que eu sou espírita, tá? Eu acho. Por isso que eu vou falar assim, pessoas que se dizem espíritas ou aspirantes ao espiritismo. Porque quando o Divaldo Franco foi falar com o amigo dele que ele era espírita, Joana, eu acho que eu estou... Vocês lembram dessa passagem? Eu acho que eu sou, eu estou tentando ser... Lembra? Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo fala do verdadeiro espírita, a gente baixa a cabeça e fala assim, eu sou aspirante. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar aqui? Então, quando eu falo assim, a todos nós que aspiramos ser espíritas, temos que estudar. Qual o primeiro livro que um espírita deve ter na cabeceira? Alguém sabe? O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não. Não? Não. A Bíblia dos Espíritos. Hã? Não. Não. O livro dos Espíritos. Também não. Então é qual? Dicionário. Ué. Como é que nós vamos entender aquelas palavras difíceis do livro dos Espíritos sem um dicionário? É o primeiro livro. Qual o segundo livro? A Bíblia.
Porque eu já ouvi palestrante falar que os livros mais importantes é a codificação. Não! Se a codificação está baseada no Antigo e no Novo Testamento, como que nós podemos jogar esse livro fora? Descartar? O Espiritismo não pode descartar esse livro. Deixa eu levantar ele aqui para vocês conhecerem. Quem conhece? Pois é, então esse livro é o segundo. Depois desse vem qual? Ainda não. Não. Qual o terceiro livro? Vamos ver se você sabe. Vamos ver. Uai, mas então eu vou debater com você. Fala. Porque, pelo que eu sei, o Evangelho segundo o Espiritismo é o primeiro. Não. Eu tenho 44 anos de Espiritismo. Então vamos ver o seguinte. Qual o primeiro livro que Kardec codificou? Livro dos Espíritos, gente. É o primeiro. O erro de muitas casas espíritas, de muitos espíritas, é em não ler e não estudar o livro dos Espíritos. Aqui, ó. Livro dos Espíritos. Foi o primeiro. É mesmo, você tem razão. Aí, tá vendo? Nós estamos aprendendo. Como é que é o nome da senhora? Como é que é o nome da senhora? Eva. Ô, dona Eva, eu estou aprendendo até hoje também. Estou aprendendo. Sério, eu estou estudando o livro dos Espíritos, gente. Eu estou estudando o livro dos Espíritos. Comecei a estudar. Eu tenho. Calma. Depois do livro dos Espíritos, qual o livro que todos nós devemos estudar? Não. Meu Deus. O livro dos Médiuns foi o segundo livro que Kardec escreveu, com a ajuda da espiritualidade maior. Aí, depois do livro dos Médiuns, qual outro livro que já deve também estar na nossa cabeceira? O Evangelho. Agora o Evangelho segundo. Só que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar do que está no livro dos Espíritos. Vocês entenderam? Só que de uma forma mais... Isso. Tendo explicações das passagens do Evangelho. É triste porque às vezes a gente pergunta uma passagem do Evangelho, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do livro dos Espíritos, alguns não sabem dizer. E esse é o nosso dever, gente. Nós estamos aqui para estudar. Espírita tem que ser estudioso. Não é para os outros, não. Não é para debater com ninguém, não. É para a minha evolução. Tem um amigo meu, quem aqui já ouviu falar, eu até confundi a irmã ali, achando que ela era Marília, mas não é não. Bem que Marília, quem já ouviu falar? Não, gente! Lá no fundo teve alguém. O Bento, tem é um casal de música espírita, tá? Depois vocês podem procurar ali no YouTube, são ótimas as músicas. E o Bento, ele tinha uma frase que ele falava para um amigo meu, que esse amigo meu me ajudou hoje no que eu sou hoje. Ele faz parte do processo do que eu sou hoje. Ele fala, o Bento, ele falava: o conhecimento destrói o sofrimento. O conhecimento destrói o sofrimento. Se todos nós colocarmos para estudar, para dedicarmos, nem que seja 1 hora do nosso dia, para uma leitura do Livro dos Espíritos, não, vou me dedicar ao Livro dos Médiuns. Esse ano, que a gente faz tanta promessa no começo do ano, né? Esse ano eu vou economizar mais, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou fazer uma reeducação alimentar, esse ano eu vou fazer caminhada 1 hora. Mas você não vê promessa de ler Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, você não vê promessa de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Fala.
Eu quero saber porque para mim é muito importante, entendeu? Eu faço o culto no lar. Ótimo. O culto no lar, eu estou usando o Evangelho segundo o Espiritismo. Ótimo. E Nosso lar? Nosso lar. Uhum. Eu comentei com sua esposa. Certo. Aí eu queria saber o seguinte: não é do livro dos Espíritos, não? Continua do jeito que a senhora está fazendo. Está ótimo. O mais importante é o que a senhora está fazendo. Quem dera se todos nós tivéssemos esse compromisso. Tá? Continua dizendo. Se a senhora depois, fora do culto no lar, quiser fazer uma leitura em particular do livro dos Espíritos, estudar. Bom também. Quiser fazer uma leitura do livro dos médicos fora lá do culto no lar. Bom também, mas continua fazendo o culto no lar do jeito que a senhora está fazendo. Está ótimo. Do mesmo jeito que a senhora está fazendo, eu e a minha esposa estamos inspirados a fazer um estudo dentro da nossa casa do livro Nosso Lar. Pergunta se eu e minha esposa já lemos. Eu já li. Ela já leu. Ela já ouviu os áudios. Mas a gente viu a necessidade de ler o livro Nosso Lar em família. Com oração. Com todo mundo compartilhando. Ela, minha filha de 11 anos, minha enteada de 15. Certo? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Seja os profetas dentro de casa. Tá. É ótimo falar disso, porque tá até arrepio na coluna quando a gente vai falar de lar, em ser profeta no lar e em reconhecer que nós ainda estamos tateando. Sério. Quando a gente vai estudar, gente, quando a gente vai ouvir uma palestra, que eu ouço palestra, e quando às vezes eu ouço palestra, um palestrante começa a falar de livro dos médicos para mim, eu fico calado. Eu estou voltando a estudar o livro dos médicos de novo, porque toda vez que a gente lê, a gente tem uma informação nova. E quem é que é médium? Levanta a mão, por favor. Todos. Ah, bacana. Alguns menos, outros mais ostensivos. Certo? Então todo mundo aqui tem que ler o livro dos médium. Porque a todo momento somos influenciados. Tá vendo? Então, o livro dos médicos é para mim? Aí tem gente que fala assim, não, eu vou ler o vai, tá. Me deu vontade também, né? Aí todo mundo fala assim, não, livro dos médicos é só para o pessoal da reunião mediúnica. Não! Todos nós somos influenciados por espíritos de ordinário, gente. São eles que nos dirigem. As atitudes que tomamos hoje, ouso dizer que 80% delas foram dirigidos por um espírito ou mais espíritos. E aí, eu consigo discernir qual é a fala deles e qual é a minha? É fácil saber quando a Ana de Guimarães falou sobre a questão de influenciação. Fácil saber qual foi o pensamento mais importante que tivemos hoje. Qual é? Todo mundo lembra? Qual foi o pensamento mais importante? Não precisa responder não. Calma, gente. Não, calma. Qual foi o pensamento mais importante que tivemos hoje? Isso tem a ver com a conexão com a espiritualidade. Muitas das vezes nós não lembramos mesmo, por falta de atenção e conexão, qual o pensamento mais importante que tivemos hoje ao acordar, ou minutos atrás. Por isso que orar e vigiar o tempo todo, né? Não, você falou bem. Eu estou lendo o livro Mensageiros, e na casa que a gente frequenta, a gente está fazendo, vai iniciar o estudo do livro Há 2000 anos. Aí o que acontece? No prefácio do livro Há 2000 anos,
fala sobre Jesus orando. Vocês já notaram nos evangelhos como que Jesus ora? Quase que todo momento, quase que a todo instante. Nós somos melhores do que Jesus para não orar? Olha para vocês verem. É o nosso maior espírito. É o nosso exemplo. E a gente não faz como ele. E ele falou que ele veio para nos ensinar o caminho. Que profetas que nós conhecemos, gente. E aí chega um irmão na casa, a gente está ali na porta, de bobeira, encostado ali. O irmão chega e diz: olha, eu estou sofrendo, estou passando por um problema assim. O que temos para dar? Quando Pedro, um homem, olhou para ele e falou assim, pediu ajuda. Pedro falou para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Geralmente a gente encaminha para outra pessoa. Qual tem sido a nossa prática diária como cristãos? Não vou falar espírita, não. Como cristãos, porque cristão é coisa séria. No Evangelho segundo o Espiritismo, olha para onde que eu vou agora. Eu queria falar muita coisa aqui sobre o profeta, gente, mas tem um ponto aqui que o meu tempo está acabando. Pode ser até meia-noite? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, fala sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Agora nós vamos falar de um ponto aqui muito importante. O profeta dentro da casa. Kardec fala para a gente assim, ó: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. Bacana. Agora pensa na família de vocês aí agora. Essa família aí. Deixa vocês pensar. Pensou? Pensou, gente? Eles não são suas famílias. Aí você complicou agora. Não é? Não, vamos ler Kardec aqui, peraí. Vamos ler Kardec, peraí. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Lá em cima ou aqui. Calma. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erreticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação. Muitas vezes, vou repetir, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. E aí, é tudo em paz na sua casa? Existe um amor mútuo, todo mundo trabalhando junto pelo progresso do Evangelho. Isso não. Sinto muito em dar essa notícia para vocês. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, tá, gente? Capítulo 4. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Opa, não, peraí.
Os que se conservam livres estão lá. Velam pelos que se acham em. Estamos em cativeiro. Que é o cativeiro, né? Aí agora o irmão vai entender. Quando ele perguntar assim, está todo mundo bem? Tá certo, gente? Estamos no cativeiro. E o pior, Emmanuel fala que nós somos discípulos rebeldes e preguiçosos. Tá, isso está lá no livro Consolador. Não vou falar qual questão, não, vocês lerem o livro. Está no livro Consolador. Emmanuel fala que nós estamos no planeta de provas e expiações por sermos discípulos rebeldes e preguiçosos. E Emmanuel nos compara a crianças. Nós somos pirracentos, gente. Aqui na fraternidade, não. Não é? Hoje eu assisti aquele seriado. O último capítulo do seriado. E já aconteceu isso comigo, de capa de novela, tá? Aconteceu comigo, viu? Depois que até consciência pesada, tem pico no dia. Mas a consciência pesada é o juízo. Não é? Verdade. Tá vendo, gente? Aí ele fala assim, ó. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo. Então o que nós devemos buscar? Não entenderam isso aqui? Não, deixa eu explicar, peraí, vamos de novo. Cada vez menos preso à matéria, quanto mais eu me desprendo da matéria, quanto mais eu me espiritualizo, é isso que devemos buscar. Espiritualidade. O Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar. Quem já leu Nosso Lar? Quem levanta a mão? Já li 3 vezes já. Ótimo. Talvez eu entender. Ótimo. Lê 50. Tá? Quem não leu, levanta a mão aqui. 3 vezes eu já li. Quem não leu? O que vocês vão fazer hoje de meia-noite até 4 horas da manhã? Não, mãe. O áudio dele acho que tem 4 horas e pouco. O áudio dele no YouTube tem 4 horas e pouco. Por isso que eu estou perguntando, de meia-noite a 4 da manhã. A gente perdia tanto tempo na balada. Não perdia tempo na balada. Ficava lá 5 horas da manhã, pegava o macarrão lá do cara lá de manhã cedo. Vinha o pôr do sol. Que tal? Que tal? Nosso lar para contemplar o nascer do sol, gente. Chegar na fraternidade, eu li o Nosso Lar essa madrugada, todinho. Amanhã eu vou estudar ele na madrugada. Não? Está vendo que a gente usa pouco a nossa espiritualidade, pouco para o nosso crescimento espiritual e usa muito para as coisas materiais? É isso que Kardec está trazendo aqui. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesmo de que, mais depurado, não tenha perturbados o egoísmo, nem as sombras das paixões. O que nos move hoje em dia? São paixões. O que moveu você hoje nesse dia? A mim nesse dia? A nós nesse dia? Paixões. E aí, para não ter dor na consciência, viemos à fraternidade. Foi isso mesmo. Porque, gente, sério, se não vamos na fraternidade, dá uma dor na consciência, não dá? Não tomei passe hoje. Por isso que o dia está ruim hoje. Né? Você sabe que nós acabamos virando domingueiros, gente. Espírita não pode ser domingueiro. Papa hóstia. Não, Papa passe. Não, mas tem muito Papa passe. E pior que muitas das vezes prometemos, olha o profeta, prometendo cura na fraternidade. A fraternidade traz a cura, mas é uma cura espiritual.
A fraternidade é uma casa de cura espiritual, de acolhimento, de consolo, de esclarecimento. E conforme vamos buscando esse esclarecimento, mais vamos nos curando internamente. E passamos a entender as coisas à nossa volta com outros olhos. Você está falando que a fraternidade não é uma casa de tratamento, não é isso? É tratamento, mas é um tratamento interno. Interno. Agora, E quem que cura? Igual eu te pergunto, talvez você até conheça. Tem uma casa em Sabará, se o nome do Dr. Fritz atende lá. Ele nem está atendendo lá não, porque está doente. Sim, Olhos da Luz, já ouviu falar? O que você me fala então, se a gente vai lá fazer o tratamento? Não para a alma nem para o espírito, e sim para a matéria. Aonde está a cura? Está na casa ou está no conhecimento com Jesus? Está na fé. No conhecimento com Jesus. No conhecimento com Jesus, na fé. A casa do... Como é que você falou? Olhos da Luz. Olhos da Luz. Tem uma... Eu vou dizer assim, uma muleta, gente. Toda casa espírita, ela é uma muleta para nos levar a Deus. Porque nela nós conhecemos, nela nós trabalhamos, mas o aprendizado é individual, não é a casa que você entrou na casa, uma energia ali entra em você e você. Não! Fez download? Não, gente. A casa é um meio, mas não é o fim. Tá? A casa é um meio. Esta casa é um meio. A minha esposa, não sei se eu posso dizer isso, ela está ali, mas a minha esposa, nesta casa, na cabine do passe, teve uma experiência espiritual que em nenhuma outra casa ela teve. Em outra casa, ela teve uma outra experiência espiritual. Nessa casa, ela viu o pai dela desencarnado enquanto ela estava tomando passe. Ela sumiu. No passe, o passe é rápido, não é? Teve uma experiência com o pai dela. E voltou, a moça ainda estava dando passe. Para ela foi uma eternidade. Ela bateu um papo com o pai dela. Era necessário acontecer. Isso depois de, acho que 11 anos do desencarne. 11 anos depois do desencarne do pai dela. Quer dizer que ela vai encontrar o pai dela sempre aqui? Gente? Não. Era necessário, naquele dia, ela encontrar com o pai dela. Entenderam? Era necessário para os dois, né? Os dois. Alguma mensagem. Então o Dr. Fritz atende lá, tá bom? É bom a senhora ir lá? Ótimo! É bom ir lá, porque a senhora está tendo uma experiência lá. Mas lembre-se, o Cristo está trabalhando pessoalmente dentro da senhora. Esse trabalho ele pode fazer até dentro da casa da senhora. Principalmente dentro da casa da senhora. E eu tenho certeza absoluta que o Dr. Fritz também te acompanha na sua casa. Ele tem uma equipe dele que vai lá, o irmão Miramês também tem uma equipe dele que te ajuda lá, tá bom? A todos nós. A gente é visitado todos os dias, né? Isso! Todos os dias a gente é visitado Gente, por uma entidade. Livro Caminho, Verdade e Vida. Quem já leu? Eu ainda não. O que vocês vão fazer de meia-noite até 4 horas da manhã? Eu vou ler outro livro. Então tá. Aí, ó, ganhei um aí para ler o nosso lá, tá vendo? Nesse livro, no prefácio dele, Emmanuel fala uma frase. Esse foi o meu primeiro livro da coleção Fonte Viva que eu comprei. A minha esposa é testemunha disso. No dia que eu comprei esse livro, no mesmo dia eu li o prefácio. No mesmo dia eu fiquei tocado pelo prefácio. Porque o Emmanuel, nesse prefácio, ele fala muita coisa. Mas uma das coisas mais principais que ele fala é que Deus
Deus. Lembra o nome da senhora? Eva. Dona Eva. É só eu lembrar de Eva e Adão. Eu vou lembrar o nome da senhora. Dona Eva. E a todos que estão aqui presentes. Não importa o que você esteja passando. Não importa o que aconteceu na sua vida ou o que vai acontecer. Deus nunca desampara um filho seu. Está lá, Emmanuel escreveu isso. Mas Deus não desampara. Tem uma frase aí fora que fala assim, que fala de Deus é fiel. Ah, eu consegui um carro, Deus é fiel. Aí eu consegui comprar uma casa, porque Deus é fiel. E o que não conseguiu comprar? Um carnê parecendo uma Bíblia. Pois é. Aí foi Deus fiel. Não, mas Deus é fiel mesmo assim. Mas tadinho. Perdeu a perna, Deus é fiel. Perdeu o braço, Deus foi fiel. Podia ter perdido o corpo inteiro, porque Deus é fiel em meio às dores, em meio às lutas, em meio às vitórias, em meio à sua sinusite, à sua renite, à sua bronquite. Deus é fiel. Fala, dona Eva. Eu estava pensando hoje, lá no meu serviço, tudo é missão. Cada um de nós temos uma missão. Na minha vida, tudo que eu já passei, sim, tudo que eu já passei, eu pensei, é uma missão que eu tenho. Cada um de nós temos. Por isso que nós somos os profetas menores dentro de nossa casa. E por isso que muitas das vezes não somos reconhecidos como profetas pelos nossos familiares, mas isso aí já é um problema deles. A nossa função tem a frase do Chico enquanto a gente estuda uma palestra, uma exposição, a gente vivencia essa exposição à força. À força. Por quê? Quando a gente fala de profeta da terra, costuma vir um monte de mensagens, um monte de situações na nossa vida, e a gente fica assim, meu Deus, e a gente fica lutando. Aí depois, quando a gente vai fazer a palestra, fazer a exposição, a gente por isso que aconteceu aquilo, por isso que aconteceu aquilo. E aí nessa semana estava vindo muito essa frase, eu vou tentar ver se eu falo ela corretamente, tá? Deixa eu molhar a palavra aqui. Quanto aos outros dou o direito de ser como são. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Eles, eu tenho que dar o direito de ser como eles são. A mim, que estudo Livro dos Espíritos, Caminho, Verdade e Vida, Mensageiros, Bíblia, Livro dos Espíritos, entre outros, eu tenho dever de ser cada dia melhor. Essa é a função do profeta. Ser melhor, ser exemplo, ser um ato de vida. Tem uma música muito aí em voga que fala assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Essa música, quando fala do dever de ser cada dia melhor, essa música tem realidade. Porque eu sou o espelho que tenho que refletir a imagem de Jesus. As pessoas olhar para mim e falar assim: verdadeiramente existe um Deus. Porque eu conheci fulano no passado e hoje fulano é uma outra pessoa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Porque fulana não era assim. Ali eu vejo a manifestação da glória de Deus. Lembra disso? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu vou deixar um deverzinho de casa para vocês, que o meu tempo está acabando. Vou deixar um deverzinho de casa. Tá bom para vocês? Tá. Quem vai seguir o deverzinho de casa, se não seguir, vai desencarnar em 2085. Tá bom? Deverzinho de casa. Fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7.
leitura do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Anota aí, meu tempo está acabando. 5, 6 e 7. E aí, tem um outro deverzinho. Alguém anota aí e depois passa para a turma. Livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro aqui. Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 62. Parentela. Aí vocês vão ver que nós temos parentes aqui e familiares lá. Raros os que têm família aqui. Tá? Raros. Mas a nossa família nos espera no plano espiritual. Então leiam capítulo 62, parentela, e Mateus capítulo 5, 6 e 7. Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 62. E Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tá bom? Capítulo 5, 6 e 7. Todos os versículos do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7. Isso! Tá bom? Eu vou em espírito lá na casa de vocês, viu? Olha lá! Gente, muito obrigado. Jesus abençoe a todos. Fale. Volta semana que vem pra gente continuar. Eu vou vir acho que em novembro. Tá longe. Mas é bom que até lá dá tempo de vocês lerem isso tudo com calma, estudar, entendeu? Gente, Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Tá? Que o amor do Cristo constrange-nos, possa nos constranger ao amor de Deus. Obrigado, gente. Nossa, muito bom. Nós agradecemos, mais uma vez, nosso amigo Paulo, graças também por essa dinâmica tão gostosa, que faça entendimento para todos nós. Pessoal, alguns recadinhos aqui de praxe, O primeiro deles é uma informação. A casa oferece a visita aos lares de enfermos. Vou passar um roteiro para vocês aqui e para maiores informações vocês podem buscar direto na recepção. A visita a lares de enfermos. O que é? É uma visita realizada por uma equipe da FEM quando é solicitada por alguma pessoa, por alguém que se encontra enfermo ou em algum lugar onde se encontra algum tipo de necessidade de reequilíbrio. Quando se deve buscar? Quando há percepção de desequilíbrios constantes no lar, sem aparentes motivos, bem como para aqueles que não são caros e que se encontram enfermos, fragilizados espiritualmente. Como se deve buscar? Buscar na recepção da FEM, informando a necessidade de uma visita, a qual será repassada à equipe que se prontificará ao atendimento, ocorrendo às quartas-feiras, no período compreendido entre 14h40 e 16 horas. Então, para maiores informações, aqueles que desejam requisitar essa demanda, podem procurar na recepção. Segundo recado, pessoal, em comemoração ao próximo mês de aniversário da casa, o Departamento de Infância e Juventude oferece a apresentação do 13º Sarau de Arte Espírita, sobre o tema Alegria de Servir, que ocorrerá no dia 29 de outubro, de 16 às 18 horas. Último recadinho, rapidinho, pessoal. O Departamento de Assistência solicita que aqueles que tiverem condição de colaborar para que a gente consiga confeccionar as cestas básicas das famílias que são atendidas, será de muito bom grado. Eu vou citar alguns itens que estão de maior necessidade e aqueles que puderem fazer as doações. Trata-se de arroz, feijão, açúcar, óleo, fubá, farinha de mandioca e sabonete. As doações podem ser feitas aqui durante as nossas reuniões, às segundas-feiras de 8 às 9, às quartas-feiras também de 8 às 9 e no domingo de 9 às 10 da manhã. Pronto, os recadinhos acabaram. Nós estamos aproximando mais uma vez de uma pausa desse estudo que estão tão edificante a nós. A gente roga a espiritualidade que nos ampare, nos auxilie durante o nosso sono físico, para que esse estudo seja disponibilizado para nós também e assim mais a gente conseguir absorver. Ao final da nossa prece, pessoal, aqueles que sentirem a necessidade de receber o passe magnético, podem fazer uma fila aqui do lado direito e os passistas já estarão preparados, tá bom?
Então vamos acerenar os nossos corações, em sintonia com as nossas mentes, agradecemos a Deus por mais uma bendita oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Ao Cristo Jesus, que nos ampara, nos apoia, nosso exemplo, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores, aos Espíritos de luz que aqui hoje estiveram a nos auxiliar, rogamos ao nosso Pai que conduza as nossas melhores intenções em amparo ao Cristo Jesus, por nosso orbe, pelas características que ocorrem hoje em nosso planeta, nos comprometemos a vibrar positivamente em prol de todos nós, em especial ao nosso país, nosso querido irmão Ismael, pelo pleito que se inicia no domingo, que encontremos serenidade necessária, pacificação, que seja feita a melhor escolha em prol de todos nós. Rogamos, Pai, que a Tua misericórdia alcance também aos nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, em situação de rua, nos hospitais, nas casas de recuperação, aos irmãos que agora passam pela experiência do desencarne e também aqueles que adentram a mais uma programação no plano físico. Ó Pai, Cristo Senhor, rogamos que o Teu amor, a Tua luz, a Tua paz façam morada em nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que Jesus acompanhe todas as almas.